Oi, hoje eu vou mostrar como funciona o painel do histórico no Photoshop. Vamos lá? Beleza. O painel histórico, ou History Panel, é um painel que registra suas ações no Photoshop, certo? Tudo que você faz fica registrado lá. E onde a gente consegue encontrar? Se você já não está olhando uma aba histórico aí no seu Photoshop, você pode vir aqui em Janela, Histórico. E agora vai aparecer em algum local, dependendo de como estão configuradas as abas do seu Photoshop, esse painel aqui mostrando tudo que você fez. Nesse caso, a minha imagem original e o comando abrir, certo? É só o que eu fiz. Eu abri essa imagem e está aí. E esse menu ele registra uma quantidade padrão de ações, que são ações que você pode voltar apertando Ctrl Z ou Command Z no Mac, certo? Para você mudar essa quantidade de ação, você vai aqui em Editar, Preferências, Desempenho, e aqui tem Estados de Histórico. Ok? O padrão depende da versão do Photoshop que você tem. No meu caso aqui é 50, o que eu acho que está de bom tamanho. Mas você pode aumentar ou pode diminuir à vontade. Se você tem um padrão 50, por exemplo, a partir da 51ª ação que você fizer, ele já vai esquecendo as ações anteriores. No caso, a primeira ação vai sendo esquecida. Então o limite que ele tem é a janela que ele tem para trabalhar com as ações que você faz no Photoshop. Bom, então eu vou fazer algumas ações aqui. Primeiro eu vou fazer uma cópia dessa camada plano de fundo, apertando Ctrl J, pode notar que apareceu um novo registro aqui no histórico, né? Camada via cópia, é justamente o meu Ctrl J. Eu vou remover a saturação dessa camada, transformando ela em preto e branco, apertando Ctrl, Shift, U. Mais uma vez, um novo registro foi feito. Vou criar uma camada de brilho e contraste e vou aumentar o contraste em 50. Só para a gente ter algumas ações aqui para a gente brincar durante esse tutorial. Então, a qualquer momento eu posso voltar para alguma ação delas. Vamos supor que eu não gostei de muita coisa que eu fiz e quero voltar para a época, né, para a saudosa época onde eu só removi a saturação. Então basta clicar em uma dessas ações aqui e aí ele volta para o estado, ele volta no tempo para o estado onde eu só removi a saturação. Só que essas ações ainda ficam registradas aqui, caso eu queira voltar, por exemplo, para o tempo em que eu abri uma camada de brilho e contraste. Mas, se eu voltar para um estado anterior, por exemplo, remover saturação, e aí eu vou criar uma camada diferente de ajustes, por exemplo, curva de tons, ele a partir de agora subscreve, apaga as ações futuras que eu fiz e coloca a nova camada de curvas como a única ação que aconteceu depois do remover saturação. É assim que funciona o histórico do Photoshop. E se a qualquer momento eu quiser começar um novo arquivo, uma nova cópia desse estado da imagem aqui, basta apertar nesse maisinho aqui. E a partir de agora, um arquivo separado, estou aqui à direita, é criado com esse estado aqui como estado inicial, para eu fazer qualquer modificação. Olha, no arquivo da esquerda está o primeiro arquivo que eu abri com todas aquelas modificações que eu fiz para vocês. Okay? Vou fechar esse arquivo paralelo aqui. Vamos voltar para o nosso arquivo inicial de exemplo. Existe uma função no painel do histórico que são snapshots e a qualquer momento você pode criar um para ter essa opção de voltar para esse estado sempre que quiser. Por enquanto a gente tem o snapshot que ele cria ao iniciar, que é esse estado original aqui. Ao clicar nele, ele volta para o estado original da foto. Apertei Ctrl Z. Então, vamos supor que eu quero criar um novo estado para também fazer o efeito comparativo ou para chegar nele a hora que eu quiser, justamente com essa versão em preto e branco dessa imagem. Então eu clico aqui nessa máquina fotográfica, criar novo instantâneo. E agora eu tenho esse novo instantâneo aqui, que me dá essas configurações todas aqui nesse estado. Então se eu clicar no instantâneo original, note que só tem uma camada plano de fundo. Mas, se eu clicar nesse instantâneo, volta tudo o que eu fiz. Então é uma forma de segurar que você tem um tratamento específico para a imagem e vai poder voltar para ele a qualquer momento, caso você queira se aventurar a fazer algumas coisas mais experimentais e não sabe se vai ficar certo. E existe uma ferramenta que flerta, né, com o painel do histórico, que é o pincel do histórico. Eu já tenho um vídeo mostrando como utilizar essa ferramenta, está aparecendo no izinho acima à direita, mas eu posso mostrar bem rapidamente aqui para vocês também. Como é que a gente faz? Eu vou criar uma nova camada transparente, vou selecionar o pincel do histórico, nesse caso ele está aqui, ferramenta pincel do histórico,
E essa ferramenta faz com que quando a gente pintar sobre o que está acontecendo na nossa imagem, ela restaure nessa parte que está pintada algum snapshot, algum instantâneo que a gente tirou. Nesse caso, o instantâneo original. Então, se a gente pintar, por exemplo, essa planta aqui com o nosso pincel do histórico, ela vai restaurar o tempo em que era colorido isso aqui e só isso aqui, e não a imagem inteira, porque o pincel permite a gente localizar os ajustes. Uma triste característica do painel do histórico, se você fechar essa imagem, todo o histórico vai para o saco, diferente do Lightroom, que ele salva para sempre as suas modificações. Beleza, gente? Então esse é um panorama sobre o painel do histórico no Photoshop. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, compartilhem que toda semana tem vídeo novo no canal Tratando Foto. Meu Instagram tá aí na tela. Muito obrigado por sua atenção e boas fotos!